Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, iremos falar sobre interpretação de texto. Iremos fazer uma leitura do texto A Ervilha que não era torta, mas deixou uma princesa assim. Esse texto está escrito em parágrafos e é um conto, um dos mais antigos gêneros literários da tradição oral. O conto revela como o imaginário popular reflete sobre os conflitos e as atitudes humanas. Vamos para a leitura do texto? A ervilha que não era torta, mas deixou uma princesa assim. Era noite de chuva e vento, que é sempre dia de comemorar o casamento de um jumento. Quando as portas de um castelo, no meio do nada, bateu uma senhorita pra lá de ensopada. Toque, toque, toque. Do outro lado da porta, pelo buraquinho da fechadura, um olho observava aquela menina sem capa, sem guarda, apenas com a roupa molhada de chuva. Alguém faria a gentileza de abrir essa porta? E quem ousa me incomodar a essa hora? Não é que a inesperada visita teve a honra de ser recebida pela majestade em pessoa? Sim, era ela mesma, sobre o salto e sob a coroa. E, enquanto uma poça se formava embaixo da moça, que em água se desfazia, ela tentava explicar que bons ventos a levavam ao encontro daquela rainha. Contou sobre a onda de casamentos de jumentos e assim esclareceu o motivo de andar chovendo para burro. E contou também ser uma princesa, o que a rainha achou, claro, o mais absurdo dos absurdos. Mas, enquanto a rainha, desconfiada que só ela, confabulava com sua pulga atrás da orelha, um golpe de vento quase nocauteou a suposta princesa, que começou a torcer o nariz e a gesticular para lá e para cá, pois estava prestes a... E não é que, sem querer, a menina acabou apelando para o lado princesa da rainha? Sua Majestade logo pensou na infelicidade que seria se ela fosse mesmo quem dizia. Emília, Ercília, a única herdeira do País das Maravilhas. A rainha pensou e terminou por deixar Emília Ercília entrar. E então ofereceu-lhe um banho de espuma e um pijama da cor do inverno, feito de flanela. Foi até a cozinha e, ao ver um pote de ervilhas dando sopa, teve uma tremenda ideia. Pegou a menor e mais redondinha delas e ordenou que os cozinheiros levassem aquele grão imediatamente para a panela? Não, para o quarto de hóspedes. Opa, mas e a sopa? Preparem um creme de lentilhas, ordenou novamente a rainha. Daí, mandou que os empregados pegassem 50 quartos de hóspedes, todos os edredons, colchões e cobertores, e fez com que empilhassem tudo aquilo em cima da ervilha, como amortecedores. Depois de algum tempo, após comer adoidado até lamber os beiços, a
a princesa tomou o rumo dos seus aposentos. Chegando lá, Emília, Ercília, precisou espichar o queixo até em cima. Era difícil alcançar o topo com os olhos. A cama tinha o tamanho da Torre de Pisa. Na manhã seguinte, Emília, Ercília, acordou em frangalhos, toda moída. Seu corpo doía como se uma carruagem tivesse passado 1, 2, 10 vezes por cima dele. Toque, toque, toque. Ops, dessa vez era a rainha que batia. E aí veio a princesa numa terrível vagareza. Bons dias, Emília Ercília, do país das Maravilhas. Venha saber se a senhorita dormiu como uma rainha. Bons dias, majestade. Apesar da excelente recepção preparada pela senhora, despertei tão enferrujada e torta quanto uma velha mola. A anfitriã mostrou um tremendo espanto e ficou aturdida. Estar torta e dolorida por causa da ervilha confirmava a nobreza de Emília Ercília. Então, ligeira como um pé de vento, a rainha arrastou a princesa castelo adentro. Toque, 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 toque. E toda esbaforida começou a bater noutra porta. Porque finalmente havia encontrado uma verdadeira nora. Quem que tá pegando, coroa? Cá entre nós. Se o príncipe fosse comparado a um grão de ervilha, o legume seria muito mais grão fino. O dito podia ser rico, mas não era bonito, tampouco polido. O príncipe era apenas tremendamente metido. Nada mais do que isso. A rainha apressou-se em apresentar a princesa como sua futura esposa e, para melhorar, também como dona de imensa fortuna. Foi aí que Emília Ercília, que não estava entendendo bolhufas, percebeu a arapuca. Para piorar, o príncipe tirou uma meleca do nariz e depois coçou o sovaco. Foi quando Emília Ercília percebeu que seria bem mais feliz casando-se com um sapo. Usando de toda a sua boa educação, a princesa mandou a rainha, o príncipe e o castelo no meio do nada. Horas, as favas. Ela nem precisou de muito mais tempo para perceber que, vivendo naquele castelo, passaria o resto dos seus dias como naquela noite, em maus lençóis. A ervilha que não era torta, mas deixou uma princesa assim, de Maria Amélia Camargo. Maria Amélia Camargo nasceu em 1977 na cidade de Santos, em São Paulo. É autora de diversos livros, entre eles Quando a Lua Tomou Chá de Sumiço, Abílio Basílio e Seu Fusqueta e Companhia Três Marias. Vamos falar um pouquinho dessas palavras que estão pintadas de verde? A primeira palavra, confabulava. O que significa confabulava? Pensava de modo suspeito, tramava. Em frangalhos, destruída, em pedaços. Aturdida, confusa. Esbaforida, ofegante, com pressa. Polido,
complicado. Arapuca, armadilha. Vamos para a página 111, por dentro do texto. Que expressão no primeiro parágrafo indica que a história aconteceu em um tempo indefinido? No primeiro parágrafo tem uma expressão que indica que essa história aconteceu em um tempo indefinido. Então, vocês deverão copiar esse parágrafo. Que outra expressão comum em contos como esse também indica indefinição no tempo da história? Marque a resposta com um X. No último sábado, hoje de manhã, era uma vez. Número 3. Marque com um X as características do conto que você acabou de ler. História de ficção, personagens reais, narrativa com diálogo, composição em versos, personagens inventados, narrador conta a história. Número 4. Apesar de se tratar de um texto em prosa, ou seja, escrito em forma de parágrafos, o trecho do conto possui algumas rimas. Leia o conto novamente, agora em voz alta, e tente perceber algumas dessas rimas. Depois, escreva 3 exemplos abaixo. Número 5. Você acha que o fato de Emília Ercília acordar torta e dolorida por causa da ervilha foi uma boa prova de que ela era uma princesa? Por quê? Peça ajuda ao papai ou à mamãe para responder essa questão. Página 112. De olho no dicionário. Como você define a palavra dicionário? Leia o verbete e compare com o que vocês conversaram. Dicionário. Conjunto de palavras e expressões de uma língua, geralmente em ordem alfabética, com informações sobre o significado das palavras, seu uso na língua e dados gramaticais a respeito delas. Exemplo: existem vários tipos de dicionários. A professora pediu aos alunos que comprassem um dicionário inglês, português e inglês. Dicionário Ilustrado de Português de Maria Tereza Camargo Biderman, São Paulo. Número 2. Você já sabe que o conto A Ervilha que Não Era Torta, mas Deixou uma Princesa Assim, foi escrito em prosa. Agora, leia os significados da palavra prosa no dicionário. Forma natural de falar ou escrever por oposição a verso. Conversão, lábia, gabolice, disse pessoa locais, pedante e vaidosa. Esse mini dicionário é de Ruth Rocha. Letra B. Numere os quadrinhos de acordo com o significado da palavra prosa em cada frase. O vendedor de tecido enganou o cliente com sua prosa. A história O Gato de Botas foi escrita em prosa. Gostaria de ter uma prosa com você. Porque se achava muito rica, a rainha era muito prosa. Forme oralmente uma frase com a palavra prosa. Número 3. As palavras do quadro indicam as vozes de alguns animais. Procure o significado delas no dicionário e complete o quadro.
Aí nós temos palavra, significado e frase. Cacarejo, significado: ato de cacarejar, o canto da galinha. Aí vocês irão escrever uma frase. Coacho, vocês irão procurar o significado de coacho no dicionário. A frase já está escrita. Os sapos coacham no brejo. Uivo, vocês irão procurar o significado e escrever a frase. Leia um trecho do conto A Festa no Céu. Preste atenção na palavra em destaque. Chegando ao céu, o urubu arriou a viola num campo e foi procurar as outras aves. O sapo botou um olho de fora e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e ganhou a rua, todo satisfeito. Contos tradicionais do Brasil, de Luiz da Câmara Cascudo, São Paulo, Global 2009. Procure no dicionário o significado da palavra destacada e escreva-o no caderno. Depois, forme uma frase utilizando essa palavra. Essa atividade número 4 você deve realizar no caderno. Escrever o significado de arriou e depois formar uma frase com essa palavra. Tecnologia para. Existem sites e aplicativos de dicionários digitais que deixam ainda mais fácil descobrir os significados das palavras, pois podem ser consultados em qualquer smartphone, computador ou tablet com acesso à internet. Para encontrar o significado de uma palavra, basta digitá-la na caixa de pesquisa do site ou do aplicativo e apertar a tecla Enter. Alguns desses aplicativos também permitem a busca por voz. A pessoa fala a palavra em voz alta e o aplicativo, ao identificar a palavra dita, apresenta o seu significado. Outra função interessante que eles podem oferecer é a palavra do dia. Todos os dias colocam um verbete diferente na tela inicial, para que as pessoas conheçam mais e mais palavras novas. Uma ótima dica para usar o celular para novos conhecimentos, né? Aproveitem bastante a aula. Beijos e até a próxima!